Herodes, quando ouve falar, depois que os magos foram adorar, porque a estrela, aleluia, os magos viram no oriente a estrela, e seguiram a estrela e foram bater em Belém, e lá o rei Herodes ouviu falar e enciumou-se, porque eles foram adorar Jesus. E ele disse: vão, adoram, e depois que vocês adorarem, volte por aqui para que eu também vá adorar. Só que os magos foram por outro caminho. E ele agora decide mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não aceitava Jesus Cristo, o Rei do céu. Ele não aceitava e ficou com inveja e mandou executar as crianças, tamanha maldade. Mas quando, aleluia, ele determinou isto, Deus avisou por sonho a Maria e a José e fugiram com o Senhor para o Egito. E assim escapou da morte. A vida de Jesus na terra sempre foi mistério e milagre. Tem gente que não acredita em milagres. Eu tenho um irmão que diz: rapaz, eu não acredito em milagre. Não. Como foi que você foi gerado do ventre da mamãe? Isso é um milagre. E Jesus, a vida dele foi de milagre, porque causava inveja nos homens, nas pessoas. Eu tenho uma vizinha, essa vizinha minha sempre foi uma pessoa dedicada a Deus. Ela estava estudando na UEMA, me vi isso agora. E aquelas moças, antigamente, as moças crentes, elas eram assim, como é que eu posso dizer? Elas tinham muito cuidado, assim, de muita dedicação, elas não se pintavam, nem passava, não tinha isso. Ela está até hoje, mora perto de mim. Ela estudava na UEMA, e ela disse assim para mim, disse: irmão, lá tem umas moças que elas ficam me incentivando direto para eu me pintar. E diz: menina, procura te pintar, te ajeitar. Aí chegou um dia, de tantas elas dizer assim para mim, aí eu peguei o batom e passei assim no meu beijo, só lá, quando eu passei, ela disse: olha, a irmã está pintada. Sabe por quê? Porque tem inveja, irmã. Tem inveja. Aí ela disse: nunca mais ela fez isso. Disse: foi só eu passar, irmão. Elas começaram a tirar onda de mim. Muito bem, então Jesus despertava inveja nas pessoas, porque as pessoas não conseguiam andar da maneira que ele andava, fazer da maneira que ele fazia. Uma certa vez, a palavra de Deus diz que ele estava numa casa, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E ele, aleluia, o templo estava cheio, a casa estava cheia, não tinha por onde as pessoas passar. Aí trouxeram um coxo e decidiram botar o leito pelo telhado. Imagina, aqui de repente a pessoa começa a destelhar lá em cima e botar um leito. E Jesus não reclamou. Jesus não reclamou, porque Jesus, ele age pela fé. E quando aquele coxo chegou na presença dele, ele disse: homem, perdoados são os teus pecados. Ele estava querendo cura. As pessoas estavam querendo cura. Mas Jesus perdoou logo o pecado. Irmãos, Deus tem pressa em perdoar os nossos pecados. Ele tem pressa, porque Ele não quer que a gente entre numa eternidade sem Ele. É cruel, é triste.
E aí despertou inveja dos seus adversários. E eles começaram no coração a dizer: quem é este que diz blasfêmia? Porque para eles era uma blasfêmia, porque eles só viam Jesus como homem e não viam como Filho de Deus. E Jesus, conhecendo a maldade do coração deles, disse: por que vocês murmuram no coração de vocês? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados? Ou dizer: levanta, pega o teu leite e vai para a tua casa? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado, eu te digo: levanta, pega teu leite, vai para a tua casa. Glória a Deus. E assim aconteceu. Jesus quer curar? Sim, quer curar. Jesus quer purificar? Sim. Quer abrir portas? Sim. Tudo isso Ele quer fazer, porque afinal de contas Ele é maravilhoso. E se Ele é o maravilhoso, então Ele é especialista em fazer maravilhas. Aliás, a Bíblia está cheia de maravilhas, né, que Jesus fez. Mas, repito, a prioridade de Deus é salvar o ser humano. Tem gente que está valorizando muitas coisas aqui da terra e não está valorizando a salvação. E pensa que é brincadeira, né? E não é brincadeira, não. É muito sério. Jesus disse: que adianta o homem ganhar a vida, o mundo inteiro, e perder a sua alma? O que daria o homem em resgate à sua alma? Nada. Absolutamente nada. Porque a nossa alma Ele já comprou. Precisamos somente obedecer. Glória a Deus. E Pedro chega a dizer: nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Dinheiro não compra a vida. O que comprou vida foi vida. Só vida pode comprar vida. Jesus comprou a vida com o seu sangue, porque Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim, disse Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus estava falando a respeito do seu retorno, do que ia acontecer, Lucas capítulo 17 e o versículo 32, ele dá-nos um alerta. Os dias iam ser tão difíceis, os dias que antecediam a vinda de Cristo, ia ser tão difícil, nós estamos vivendo esses dias. Ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló.
Olha o ponto esse que ele deixou para a igreja. Porque, irmãos, tem pessoas hoje que estão pregando assim, que Jesus é tão amoroso, que ele é de fato, só que as pessoas estão confundindo, que ele fica fazendo dengo para os crentes, ele fica fazendo denguinho para nós. Não, Jesus não foi acostumado com dengo. Jesus sempre enfrentou dificuldade para salvar nós, como já falamos. O amor dele não é um amor cego, que o ser humano pode fazer o que fizer e ele não leva em conta. Leva em conta sim. Porque ele faz a sua igreja mais que vencedora. Está escrito. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E nós sabemos o que foi que aconteceu com a mulher de Ló. Gênesis capítulo 19. Ló vivia em Sodoma. Depois que escolheu, o seu tio mandou ele escolher, porque o gado, os pastores deles já não estavam se dando muito bem, porque o gado era bastante deles. Aí Abraão disse: se tu fores para o lado da campina, eu vou aqui para o lado do morro, para o lado dos oiteiros. E oiteiro não é lugar de bom para gado, lugar para gado é campina. Aí ele escolheu pelos olhos, né? Os olhos humanos. E o ser humano nunca soube escolher. Se você tiver que escolher uma coisa, peça para Jesus. Que o ser humano não sabe escolher, não. Aí Ló escolheu as campinas, foi para lá. Só que lá tinha um povo corrompido, uma cidade corrompida. E a corrupção era tão grande que Deus não suportou mais. Chega o momento que Deus não suporta mais. Vocês acham que esse mundo não está assim? Vocês acham que Deus está satisfeito com este mundo? Com esta sociedade? E os anjos foram até Ló. E aquele povo daquela cidade foram à procura dos anjos na casa de Ló. E Ló guardou os anjos. E todos nós sabemos o que aconteceu. Os anjos deram ordem para Ló sair correndo com sua família e não olhar para trás. Todos os crentes que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, que olham para trás, fica virado numa estátua de sal. Eu conheço, eu sou crente desde 1985, pela misericórdia de Deus. Muitos têm ficado no meio do caminho. E é triste, não é que Deus queira, é o homem que quer, a pessoa que quer. Ela olhou para trás. Tem gente que está nas igrejas, mas está olhando para trás. Está olhando para as novelas, está olhando para os programas humoristas de indecência, e por aí vai, internet. Cuidado. Isaías 33:15. Eu quero que alguém levante aí e lê a última parte de Isaías 33:15. A última parte desse versículo. Aliás, lê o versículo todo, mas fazer a menção na última parte. Glória a Deus.
tapa os seus ouvidos para não ouvir falar sobre derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. É a palavra de Deus quem está dizendo. Nós estamos tapando os nossos ouvidos para não ouvir falar a respeito de derramamento de sangue? Nós estamos fechando os nossos olhos para não ver o mal? Eu vou dizer aqui uma coisa para os irmãos, não que eu seja mais crente de que quem quer que seja, pelo contrário, só o Senhor sabe as minhas fraquezas, Deus sabe todas as coisas. O objetivo aqui não é mostrar que é mais crente do que ninguém, absolutamente não, até porque não tem, todos nós estamos no mesmo barco, fazendo o mesmo esforço na mesma direção. Mas há 4 anos o Senhor falou para mim, eu não falo isso para ninguém, viu? Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas eu acredito que veio de Deus. Há 4 anos o Senhor falou para mim, não assistir mais televisão. Há 4 anos, meu Deus. Eu nem conhecia esse versículo. Eu só conhecia versículo, se não me engano, é o Salmo 101, 6. Que diz, não porei os meus olhos em coisas más, alguma coisa assim. Mas esse versículo de Isaías, posteriormente o Senhor me mostrou esse versículo. E eu estou falando da televisão, eu estou falando do jornal, porque o jornal é a melhor programação que ainda existe na televisão, é o jornal. E é esse exatamente que o Senhor está dizendo, que a Bíblia diz que é para não colocar os olhos, porque o diabo passa o dia todinho fazendo as pataquadas dele, de noite e a gente vai assistir passar na televisão. É derramamento de sangue, é engano, é mentira, é confusão. Você sabe por que aquele guará, quem conhece o guará? Uma ave marinha chamada guará, quem conhece? Por favor, levante a mão. Ninguém conhece, o senhor conhece. Você sabe por que o irmão também conhece? Sabe por que guará é vermelhinho? É porque ele se alimenta de um caranguejinho vermelhinho. Então ele é da cor daquilo que ele se alimenta. Então devemos ter cuidado, irmão. Pecado não é brincadeira. E Deus vem buscar uma igreja pura, santa, que abandonou o pecado. Ele vem buscar. Qual é a recomendação do Espírito Santo? Ser fiel até a morte, e ganharás a coroa da vida. É difícil para mim, como é para todos, mas essa é a igreja que Jesus vem buscar, porque no céu de glória, irmãos, tudo lá é perfeito. Lá não entra imperfeição. Mas nós somos imperfeitos. Só que devemos lembrar uma coisa: que o Senhor Jesus sacrificou-se por nós, subiu ao céu, e o Espírito Santo desceu. Ele disse: eu vou, mas enviar-vos-ei outro Consolador, para que esteja com vocês. O que é que o Espírito Santo está fazendo? Está nos purificando. Aqueles que vão morar no céu parecem com Jesus.
Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a medida, olha a régua. E Paulo diz também em Efésios, capítulo 5, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, para nós, é pesado, né, irmão? Pode até ser, mas eu estou falando o que a Bíblia está dizendo, e é para mim também. Porque nós estamos vivendo um tempo que nada mais faz mal. Nada. Cada um faz o que dá na sua cabeça. Você vê na internet, você vê no YouTube, é tanta gente pregando, ensinando errado. Eu fico para arrancar meus cabelos. Digo, meu Deus, quantas pessoas engolem isso? Agora já tem gente dizendo que não precisa mais nem se congregar. A gente sabe que nem todos que estão direto se congregando estão agradando a Deus, mas também sabemos que aquele que não se congrega também não tem força, irmão, não tem. É juntos, é um cuidando do outro, é um ajudando o outro. Glória a Deus. E a Bíblia diz: congregai, povo meu, congregai. Glória a Deus. E Jesus, ele pagou o preço muito alto. Em João 18, quando Jesus estava sendo entrevistado pelo sumo sacerdote, ele sofreu muita humilhação. Aí o sumo sacerdote perguntou para ele: fala a respeito da doutrina que tu está ensinando. Eu estou falando com minhas palavras. Aí ele disse: todo dia eu estava ensinando no templo, e eu estava ensinando livremente. Pergunta para quem me ouviu. Aí o servo do sumo sacerdote deu, uma bofetada no Senhor Jesus. E ele disse assim: se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? Humilhação fizeram com o Senhor. Mas o Senhor continuou a sua jornada, foi preso, levou a cruz no seu ombro, por mim e por você, por nós. Enfrentou toda essa humilhação, foi crucificado. E diz Isaías: como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, não reclamou. Você já prestou atenção que qualquer coisinha a gente reclama? A gente reclama até da comida. Essa comida está insossa, essa comida está salgada. E esquece que tem uma multidão de pessoas no mundo passando fome. É para agradecer. É agradecer, não é reclamar. Está chovendo? Reclama. Está fazendo sol? Reclama. Vem pouca gente para a igreja?
reclama. Tem muita gente que é um sufoco e reclama, porque tem muita gente que reclama de tudo. Jesus não reclamou de nada. Glória a Deus. E Jesus, depois de tudo isso, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ainda passou 40 dias. Olha, irmão, para não deixar dúvida para ninguém, ainda tem gente que tem dúvida, né? Passou 40 dias ainda com os apóstolos, com os discípulos. Aí ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E alguém perguntou: Senhor, é nesse tempo que vai ser restaurado o reino a Israel? Ele disse: não vos convém saber as estações que está guardado, aleluia, que Deus guardou pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Nós estamos sendo testemunhas de Jesus? Nós estamos testemunhando de Jesus? Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E diz a palavra de Deus que quando ele dizer essas palavras, aleluia, ele foi subindo para as alturas. E na frente, na vista dos discípulos. E os discípulos olhando para o céu, para cima, vê uma nuvem e ocultou o Senhor da presença deles. E de repente apareceu 2 varões vestidos de branco. E disse: varões galileus, porque estão olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi assunto, dessa mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Louvado seja Deus, ele vai voltar. Glória a Deus. Deus é tão bom que mandou os anjos confirmar. Alguém chega a dizer, eu já ouvi alguém dizer que diz que na Índia eles fazem tudo, eles fazem Deus. Até rato é Deus, rato é vaca. Assim já ouvi falar, eu nunca fui lá, mas já ouvi falar isso. Aí diz que um hindu, uma certa vez, diz que ele olhando assim para o sol, e ele ficou admirado com o resplendor do sol. Aí ele disse: o sol é Deus. E ele admirado com aquele poder que o sol tem. E na mesma hora que ele estava com essa admiração, veio uma nuvem e passou por baixo do sol. E logo fez aquela sombra. A nuvem é Deus, porque teve o poder de conter o calor do sol e o brilho do sol. A nuvem é Deus. E quando ele está admirado, aleluia, com o poder na nuvem, o vento chega e tira a nuvem. Ele disse: o vento é Deus. Ele está admirado com o poder do vento que tirou a nuvem. O vento vai e bate na rocha. Aí ele diz: a rocha é Deus. E quando ele está admirado com o poder que a rocha teve de conter, aleluia, a força do vento, vem o homem e a tecnologia e derruba a rocha. Ele diz: o homem é Deus.
E ele está admirado com a inteligência do homem. Vem a morte e ceifa a vida do homem. Ele diz: a morte é Deus. Mais uma vez, ele lendo a palavra de Deus. Em João capítulo 11, versículo 25, diz: aleluia. Eu sou, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: Jesus é Deus. Jesus é Deus, igreja. Jesus é Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8:37: em todas essas coisas somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, às vezes eu fico, meu Deus, nós reclamamos demais, igreja, porque, irmão, está tudo claro na Bíblia, está tudo fácil para nós. A pessoa diz: mas é fácil, é difícil. Mas é porque a gente ama este mundo, por isso que se torna difícil. E é o que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem do Pai, mas é do mundo. O mundo com as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Em todas essas coisas, Romanos 8:37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O ano passado foi um ano político. Os homens brigam, lutam, dão tudo de si para se eleger a deputado, a senador, que mais? Governador, presidente da República. Então essas pessoas, e aí uma multidão é reprovado, não ganha, e tem uma certa quantidade que ganha. Tudo isso para passar 4 anos. Só senador que vai 8 anos, né? Mas outro é para passar com 4 anos. Com 4 anos ele não é mais. Eles fazem tudo o que pode para ser vencedor. Isso é ser vencedor? É ser vencedor. Venceu? Ano passado foi a Copa do Mundo. As seleções do mundo inteiro, depois de ter feito uma eliminação lá no seu país, as melhores vão concorrer para passar 4 anos como campeão. Isso é vencedor? É vencedor. Então as pessoas lutam para ser vencedores, mas tem pessoas que não lutam para ser mais que vencedor. Jesus não fez a igreja dele vencedora. Quem disse isso está errado, está atrasado no tempo. Ele fez a igreja mais que vencedora, porque a cadeira que ele dá no céu nunca passa, é para a eternidade. Por isso é que a palavra de Deus diz em todas essas coisas: somos muito mais do que vencedores. A única pessoa na terra que pode ser mais que vencedor é a igreja de Cristo. E tem gente que acha pouco. Em todas essas coisas, somos muito mais que vencedores por Cristo Jesus. Para terminar, irmãos,
A palavra de Deus nos mostra que quanto mais vai se aproximando a vinda de Jesus, mais as coisas na terra vão ficando difíceis. Vão ficando mais difíceis a cada dia. Por quê? Olha, a palavra de Deus também diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 16, se não me foge da memória, fala sobre as potestades, os principados, os dominadores desse século na região celestial. Então, tem os demônios aqui na terra, né, que são, digamos assim, os mais fracos. E tem os administradores que estão no... Eu não estou inventando não, está escrito na Bíblia, né? Eu citei a passagem bíblica. Estão lá na região celestial, nos ares, né? De lá eles têm os tronos deles e estão comandando. Mas quanto mais o tempo vai passando e vai se aproximando a vida de Jesus, as coisas vão ficando mais difíceis na terra, porque eles vão descendo. Eles vão descendo. E quanto mais demônio na terra, mais difícil. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Agora tem um porém. Tem outra coisa também. Se eles estão descendo, significa que o espaço está ficando livre da presença dele. Significa que quando Jesus arrebata a igreja, a Bíblia diz, vão encontrar nos ares. Está escrito lá em Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3. E no soar da última trombeta, a trombeta de Deus soará, e os que mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, juntos subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Lá é o encontro da noiva com o noivo, lá é o casamento da noiva com o noivo, e demônio não pode ver, porque eles não são convidados, e só vai para a festa de casamento quem é convidado. É só convidado. Você já foi em algum casamento sem ser convidado? Claro que não. Demônio não é convidado para participar do casamento da noiva com o noivo. Jesus vai voltar, ele vem, aleluia, louvado seja Deus. Assim, dessa mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar, ele vai levar a igreja, e se tiver um em comunhão com Deus, esse um ele leva, louvado seja Deus. Mas não é um, são muitos. É de todo o globo terrestre. Aí depois que a igreja subir, vai ficar uma beleza aqui na terra, não vai, irmãos? Eu vi uma vez um irmão pregando, dizendo assim, na grande tribulação vai ser tudo normal. Vai. Meus queridos irmãos, devemos nos esforçar para subir com Jesus. Vamos supor que o arrebatamento fosse agora. Deus vai avisar os pilotos de avião que vai haver arrebatamento? Tem o piloto de avião crente? Tem. Aliás, as companhias já estão botando que o piloto com piloto já é um crente ou não, né? Por conta disso. Mas os navios, mas vamos deixar esse mais, vamos para cá para os carros. Tem motorista de ônibus crente? Tem muitos. E aí ele tendo com o ônibus lotado. Jesus arrebata ele, Jesus vai mandar ele puxar o freio de mão, estacionar o carro. A Bíblia diz que é num momento não abrir e fechar de olhos. Quem está lá no ônibus, sendo motorista ou passageiro, é arrebatado. O resto vai se esbagaçar pelo meio, ó. Os carros pequenos nem fala, né? O tanto de crente que tem carro pequeno é arrebatado e o carro vai sair desenfreado. Se acontecer, vamos supor que aqui em São Luís acontecesse, deixa eu ver aqui, quatro acidentes nas vias principais, vai trancar a cidade. Acontecesse um ônibus lotado, trancar aqui no São Cristóvão, outro tranca lá no retorno do Olho d'Água, outro tranca aqui na Forquilha,
O outro lá na área Itaquibacanga vai parar a cidade. Não vai ter espaço para... Só em 5 ou 6 acidentes que trancaram toda a cidade. Já fica... Imagina o tanto de ônibus e o tanto de carro. Irmão, é horror, irmãos. É horror, irmãos. Vai faltar remédio nas farmácias. O mundo vai virar de cabeça para baixo, irmão. Não vamos ficar aqui, vamos subir com o Senhor. Essa terra nunca mais vai prestar, e é isso que a palavra de Deus diz. E o anticristo perseguindo as pessoas, principalmente os crentes. Jesus vem buscar a sua igreja. As evidências são claras. Louvado seja o nome do Senhor. Preparemos enquanto é tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Breve Ele vem buscar a sua noiva. Glória a Jesus. Que essa igreja possa se preparar cada dia mais para subir com o Senhor, para a glória. Portanto, meu amigo e minha amiga, se porventura tiver alguém aqui que ainda não fez a sua decisão com o Senhor, não confessou Ele como o único e suficiente Salvador, a oportunidade é hoje. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, está escrito: a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, do coração tu creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que se faz confissão a respeito da salvação com a boca e com o coração se crê para justiça. É de fato e de verdade, é confessar, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador enquanto tem tempo. Glória a Deus. Está escrito em João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. O verbo ter está no presente. Tem. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é a palavra digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. E ainda está escrito, aleluia, em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação é para hoje, é para esse momento, é para o momento de arrependimento e aceitar Jesus como Salvador. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É escrito em 1 de João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O único remédio para o pecado, a única solução para o pecado é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, Ele morreu por amor, porque Ele ama você e a sua casa. Aleluia. Portanto, aceite enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem maravilhosa nessa noite. Que nós possamos manter ela em nossas vidas, né? Para que nós possamos a cada dia nos aproximar do nosso Deus. Irmão João da Cruz, quero pedir a Deus que Ele lhe abençoe,
a cada dia que ele esteve lhe usando poderosamente, e abençoe o seu ministério, meu Deus. Que o Senhor seja sempre essa pessoa que fala do poder de Deus e que ele esteja agindo na sua vida poderosamente, meu irmão. Obrigado pela mensagem de hoje, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. Tá bom, meu amado?